Halloween macabro. Em uma sexta-feira chuvosa de outubro, estava em casa conversando com minha namorada Kate pelo Skype, até que ela resolveu me contar sobre uma antiga lenda urbana de sua cidade, que dizia que se você for na mansão abandonada na noite de Halloween, um assassino com cabeça de abóbora irá te perseguir até a morte. Como sempre fomos curiosos, resolvemos convidar nosso casal de amigos, Peter e Alice, para irem conosco. Eles aceitaram o convite, então partimos rumo à mansão na noite de Halloween. Ao chegar, logo sentimos uma sensação estranha, mas nós se aprontamos para ir dormir. Quando o relógio avisou ser meia-noite, neste momento, começamos a sentir calafrios e ouvir sussurros e a porta batendo até que ouvimos um grito desesperado e saímos correndo, cada um em uma direção, e me senti atordoados ao perdê-lo de vista. E comecei a procurar Kate, porém as horas iam passando e ouvia somente gritos e sussurros. Eis que entrei em um cômodo e logo vi Peter e Alice mortos no chão. Soltei um grito desesperado e tive certeza que não era só uma lenda. O assassino era real e tinha matado meus amigos. Comecei a correr pela casa em busca de Kate. Ao chegar no terceiro andar, me deparei com uma porta trancada que consegui arrombar, porém ao entrar vi minha namorada morta, bem em cima da cama, e havia sangue por todos os lados. Entrei em pânico e corri para a porta de entrada e comecei a gritar por ajuda por longos minutos. Ao olhar para o relógio, 6 horas da manhã. Eis que neste momento a porta abriu misteriosamente. Então saí correndo e ao tentar explicar aos policiais tudo o que havia ocorrido, verifiquei que estes pareciam não notar minha presença. Então coloquei as mãos no rosto e percebi uma terrível realidade. Eu nunca conseguia sair da mansão. Eu estava morto. O maluco do Halloween. Meu nome é Hugo. Vou relatar um fato que aconteceu comigo. Bem, todo mundo estava animado para a noite de Halloween. Principalmente eu, meu amigo Carlos e minha irmã Emily. Decidimos ir a um bairro rico de Nova York, que foi a pior decisão da nossa vida. Minha irmã é o melhor bairro de todo. Olha o que nós compramos: doces,
Eu olho e falo, sim, foi uma boa ideia. Devemos voltar aqui ano que vem. Estávamos indo embora com aquele carrossel de doces, até que um maluco nos desafiou a entrar em uma casa abandonada, famosa pelos relatos de fantasmas. Nós três não tínhamos medo dessas coisas, pelo menos que nós achava. O maluco falou, ei crianças, eu desafio vocês a entrarem nessa famosa casa do bairro. Dizem que tem fantasmas lá, mas cuidado para as crianças não mijarem nas calças. Eu falo ao maluco, nós não temos medo. Otário, babaca. E o maluco olha pra mim e começa a rir e fala, então vão todos, beleza? Eu falo, sim, vamos ficar 1 hora lá. Em troca você dá seus doces para nós, seu otário. O maluco olha pra mim e diz, sim, beleza. Nós fomos, tentamos abrir a porta, mas estava fechada. Possivelmente a porta de trás da casa também estava fechada. Resolvemos pular a janela do quarto do segundo andar, que estava aberta, um ajudando o outro, o que eu não fazia por doces. Emily, minha irmã, o que vamos fazer agora? Deve ter alguma coisa que ilumine a gente aqui. E eu falo, calma gente. E bem do nada aparece um boneco de palhaço. Que susto! E bem realista, parece gente, hein? Emily e meu amigo Carlos começam a rir. É muito realista, dá até medo. E de repente comecei a passar mal. E o impossível aconteceu. Várias risadas naquela casa. O casarão é assombrado. Eu não acredito nisso. Olha para trás, minha irmã, meu amigo. Porra, eu não tô acreditando nisso. Vocês dois desmaiaram de medo. Caralho, porra, agora tô com medo. Cadê aquele merda de palhaço? Ele sumiu. Porra, o que eu faço? Pô, que passos são esses? Só faltava essa risada de pessoas e de várias vozes. Que hora é essa? Será que já passou 1 hora? Vai dar meia-noite. O que é isso? Cara, o maluco ele tá rindo. Ele fala pra mim, faz tempo que eu não me divirto. Feliz Halloween. A história que eu vou contar agora aconteceu no Halloween de 2010, mas só agora consegui reunir coragem para escrever. Como disse, era Halloween de 2010. Eu estava naquela de creepypastas. Passava a noite lendo e assistindo vídeos referentes a esse assunto. A história que mais me pareceu real era do assassino Jeff. Suas histórias me prenderam, então eu resolvi me fantasiar dele.
Eu estava a caminho de uma festa na casa de minha namorada, quando eu vi um garoto também fantasiado de Jeff the Killer. O que mais me chamou a atenção era seu corte na boca, que formava um sorriso tão verdadeiro. Ao seu lado havia uma abóbora, e ela estava encravada uma faca suja. Gostei da sua maquiagem, falo-me, aproximando-se. Seu sorriso é tão real, até parece que dá para passar a língua através da bochecha. Ele me encara, como se não tivesse entendido o que eu havia falado. De repente ele abre um sorriso e pergunta: "Oh, você quis dizer assim?" Ele passa a sua língua através do corte. Eu caio no chão, apavorado. Eu não estava conseguindo raciocinar direito e não estava entendendo nada. Mas que porra é essa? Ele se abaixa e pega sua faca, abrindo um sorriso maior. Ele diz: "Feliz Halloween, minha criança." Ele dá um passo na minha direção. Recuou quando, de repente, alguém segura meu ombro. Era meu amigo Caio. "Ei, você está atrasado", ele diz com um sorriso. Ele estava fantasiado de Link, de Zelda. Olho para onde aquele homem estava, porém ele já não havia. Ele tinha desaparecido. E eu pergunto, meu amigo: "Você viu aquele cara que estava aqui?" Pergunto de novo a ele, me levantando. Eu acho que vi. Não tenho certeza. Quando eu me aproximei, desapareceu. Falou o Caio, como se fosse uma coisa da minha cabeça. Talvez a gente esteja vendo coisas ou ficando maluco. Passou um tempo e eu fiquei meio paranoico sobre esse assunto. Passava dias sem dormir, pensando que qualquer hora o Jeff the Killer ia me matar, como ele fez com várias outras pessoas. Hoje, mais cedo, eu estava na minha casa, quando ouvi um barulho na minha casa. Quando eu estava descendo as escadas, vi algo que fez meu coração parar. Na minha parede estava escrito com facas a frase "Go to sleep". Estou escrevendo isso dentro do meu armário. Os barulhos lá embaixo estão piores. Sei que vou morrer. Jeff veio me buscar. Ele está subindo as escadas. Quem estiver lendo isso, um aviso: não duvide daquelas lendas idiotas que você vê por aí, pois para ela ter nascido, alguma coisa aconteceu. Assim como eu, outras pessoas viram Jeff the Killer. Tive sorte de sobreviver até aqui. Ele está na porta do quarto. Posso ouvir sua risada fria. Oh, como aquela risada me dá arrepios. Ele está mais perto. Acho que é o meu fim. Adeus. Voltei. Vocês estão gostando, minhas crianças do além? Ainda tem mais uma creepypasta. Continua aqui comigo. Dê seu like. Se você não é inscrito, se inscreve agora.
e aperte o sininho para receber nossas notificações de vídeo e live. Bem, gostaria de agradecer a vocês que ficaram o tempo todo aqui. Obrigado, e assistam a última creepypasta e tenham maus pesadelos quando for dormir. O Halloween é minha graça salvadora, um dia do ano que eu posso sair sem máscaras. Eu não quero que fiquem pensando que fico o ano todo esperando esse dia, apenas esperando passar as horas. Eu gostaria de dizer que eu tenho outros interesses, mas isso seria uma mentira. É uma hora incomum quando fico sem pensar no dia 31 de outubro, na noite que posso sair e quase me sentir humano. O último Halloween foi talvez o meu favorito. Meu dia favorito não tem sido o mesmo desde que essa área se tornou ocupada, uma vez que os humanos, com sua pele quente e suas mentes inocentes, começaram a construir moradias em ruínas dentro das fronteiras imaginárias do que uma vez foi minha. Quando digo que não era o mesmo, estou falando literalmente. Meu dia favorito foi um dia diferente antes de os humanos chegarem. Naquela época, o que eu me referia como meu dia acontecia uma vez por ano, sobre o que os humanos sabem como dia 23 de outubro. Um dia de grande poder, quando as paredes entre o físico e o sobrenatural se tornam finas e maleáveis. O mal foi lançado no mundo no dia 23 de outubro, embora tais designações comunes tenham sido muitos séculos após sua criação. Uma fera insana por poder condenou toda sua espécie naquele dia, há centenas de anos. Me pergunto como teria sido o mundo se ela não tivesse cometido esse erro. É irrelevante, sempre acabo me dizendo, porque eu não existia. Ao contrário dos humanos ingênuos que andam em seus carros e fazem amor gritando um com o outro em suas casas de má qualidade, eu fui abençoado com uma intuição natural que me permite sempre entender a que horas nos movemos desde nosso último ciclo começasse. É esse sentido que me faz conhecer o ano atual. Meu dia sempre foi o dia 23 de outubro. Quando eu estava sozinho aqui, eu deslizava para a superfície e desfrutava da corrida do poder quando juntavam as criaturas da noite. Eu caminhava sem rumo e sem direção, enquanto os outros giravam em volta de mim. Estavam sobrecarregados com formas deformadas e infernais, amaldiçoados a vagar nas sombras da terra, a salvos dos olhos maliciosos da humanidade. Outros não eram mais físicos do que o próprio vento, apenas visíveis aos meus olhos por causa do poder que percorre todas as criaturas da noite do 23º. Outros estavam além da forma, além da compreensão, nada mais do que memórias esquecidas, flutuando de mente em alma, desesperado em aceitar o sofrimento eterno. Alguns acreditam que posso acabar como eles. Não tenho intenção de provar que eles estão certos. Quando os humanos vieram e se estabeleceram, eles afastaram meus amigos. Qualquer criança humana acharia a noção ridícula. Um exército do sobrenatural, assustado por seres humanos. Mas aconteceu assim. Os humanos não vieram sozinhos, eles trouxeram seu único poder, mais perturbador e perverso de todos, o poder da negação. As crianças humanas passam o tempo todo imaginando como seria ter asas como um pássaro, talvez dentes afiados como um cão. Eles não entendem que eles já possuem o presente mais poderoso de todos. Através de sua negação humana, eles são capazes de nos olhar nos olhos e dizer que não existimos. Meus amigos estavam aterrorizados. Eles acreditavam em nós como agentes do sobrenatural.
Não poderíamos existir nesse mundo sem o consentimento dos humanos. Sem a crença deles, nós desapareceríamos. Eles fugiram. Eles pensam que sou um tolo por ficar. Não sou um tolo, sei que os humanos dominam minhas terras agora. Os humanos construíram sua casa perto da minha. Observei enquanto eles trabalhavam, escondidos sob o solo, maravilhados com a evolução de sua espécie desde a última vez que os vi. Meu dia chegou um mês depois que os primeiros humanos foram instalados. Quando chegou a hora, observei até que todas as janelas estivessem escuras. Finalmente deixei minha casa. Mas não havia nada no ar, nada se movendo além do aspecto do mundo físico, ninguém para me saudar, ninguém para me desejar um feliz meu dia. Voltei para minha casa desanimado, meu dia acabou. Não consegui tirar qualquer prazer das horas escuras. Talvez devesse ter seguido meus amigos. Com nada além de arrependimento dormi. Fui acordado por um som que conhecia, mas não estava acostumado a ouvir. O riso das crianças. 8 dias passaram enquanto eu dormia. Eu dormiria por todo ano, dando uma chance de reviver meu dia o mais rápido possível. Mas essa ideia foi frustrada pelas crianças acima de minha casa. Eu os assisti, invisível para seus olhos. O que vi me confundiu. Havia 2 crianças, um homem e uma mulher. Eu os tinha visto antes, é claro, mas nunca de maneira tão excêntrica. A menina usava um vestido todo preto, com um chapéu pontudo na cabeça. O menino usava um terno preto com um colete vermelho e uma capa. Seu traje era semelhante ao dos humanos de muitos séculos atrás. Suas roupas eram incomuns, mas foi seus rostos que me confundiram. O da garota foi pintado de verde, linhas escuras foram adicionadas, fazendo seu rosto suave parecer velho. O do garoto foi pintado de branco. Quando ele abriu a boca, vi que 2 de seus dentes estão maiores e pontudos. Os assisti por muitos minutos. O comportamento deles parecia estranho. Em um momento, o garoto pareceu morder o pescoço da garota. Em vez dela gritar, ela deu uma risadinha e saiu correndo. Quando as crianças foram chamadas para dentro, ainda confuso, tentei observar através de suas janelas, esperando alguma resposta. Mas não era para ver. No dia seguinte as crianças voltaram ao normal. No ano seguinte fiquei alarmado quando vi mais casas sendo construídas. Observei as casas crescerem como ervas daninhas. A construção do bairro continuou por vários anos e eu observei os humanos, intrigados, ignorando qualquer ameaça ao meu estilo de vida. Todo dia 23 de outubro, eu saía de casa depois do anoitecer e passeava pelo que restava do meu gramado. Ninguém voltou para mim, nenhum dos meus amigos voltou para admitir seu erro. Eu nunca mais senti a mesma corrida elétrica que uma vez definiu o meu dia. Eu estava arrasado quando aceitei que essa emoção, essa euforia, estava agora fora do meu alcance. E, no entanto, com o passar dos anos, encontrei novos interesses. Observando os humanos, ouvindo as conversas deles, seguindo o avanço deles, já que minha antiga casa de campo se tornou um bairro. Eu tive grande prazer em observar os humanos, mas havia outro interesse meu, outra questão em andamento que me mantinha arrebatado por quase todos os meus momentos de vigília. Este foi um mistério de 31 de outubro. Em algum lugar da minha vida antes desta casa, aprendi que os seres humanos celebravam o 23º de outubro, assim como fizemos. Eles realizaram reuniões, celebrando as forças paranormais que não sabiam que existiam.
Às vezes, eu tinha ouvido falar, eles até vestiam trajes destinados a aterrorizar seus amigos. Pareceu-me que as celebrações humanas do meu dia haviam sido de algum modo transferidas, de modo que elas não mais ocorriam no dia poderoso em si, mas 8 dias depois. Isso era bom para os humanos ingênuos. Zombarem do sobrenatural em um dia tão importante não era prudente. Meu dia chegou e passou muitas vezes, até que um ano não saí de casa. Eu estava tão empenhado em observar os humanos de dentro de minha casa, que eu realmente não lembrei do significado daquele dia. Quando finalmente percebi o meu erro, fiquei chocado ao descobrir que não me importava. Assistir os humanos era a minha prioridade agora. Foi naquele dia, de outubro, que comecei a me perguntar se não havia uma maneira de ressuscitar a glória do meu dia. Eu havia aprendido, durante muitas décadas, que o dia 23 de outubro havia sido esquecido nessa parte do mundo, que seu poder não era suficiente para me levar para o alto. Mas talvez, pensei, talvez o dia 31 de outubro funcionasse igualmente bem. Eu finalmente vim a conhecer este dia como Halloween. Os humanos acreditavam que era um feriado antigo ligado às suas religiões. Eles nem pareciam lembrar que o 23º era o verdadeiro dia do poder. Mas tudo bem todos os anos. No 30º, eu tentava me convencer de que aquele era o meu momento. Que eu sairia furtivamente debaixo de minha casa e desfrutaria da felicidade total do meu dia pela primeira vez em décadas. Eu nunca fui convencido por meus próprios pensamentos e sempre fui deixado sozinho no meu covil subterrâneo. Mas finalmente, apenas 3 anos atrás, eu fiz isso. Era a noite do 31º. Eu sabia que menos de 1 hora se passaria antes que o dia terminasse em novembro e começasse. Seria mais um ano de decepção, outro juramento para mim mesmo de nunca mais deixar acontecer. Me arrastei do meu lar. Antes de entender o que eu fiz, fiquei na grama acima de minha casa, as luzes da vizinhança iluminando todos os lares humanos. Fiquei chocado. Desde que o primeiro assentamento humano foi construído em meu campo, eu não tinha estado fora ao ar livre a não ser no 23º. No entanto, aqui estava eu, de pé na escuridão, meus pés molhados na grama, quase como se eu fosse um ser humano eu mesmo. Não posso dizer o que me possuiu para avançar. Cada instinto em meu corpo me dizia para fugir, correr e me esconder em algum lugar distante sem seres humanos para negar minha existência. Mas eu continuei me movendo, de alguma forma, meus pés me impulsionando pelo chão até que a grama molhada se tornasse pavimento. O bairro era desprovido de seres humanos. As luzes estavam acesas em muitas casas, mas se alguém me via andando devagar pela rua, elas não pareciam se importar. Enquanto me movia, perguntei-me quando começaria a sentir aquela velha corrida, aquela antiga emoção, ou se eu alguma vez o fizesse. Eu sabia que sair de casa era um erro, mas se o Halloween não fosse mais poderoso do que qualquer outro dia, eu estaria perdido. Quando eu estava quase na metade da estrada principal, um garotinho virou a esquina. Eu congelei aterrorizado. Eu estava em pé no meio da rua, as luzes elétricas espalhafatosas tocando minha pele. Não havia maneira de um pequeno humano não me ver. Não era o mesmo garoto que eu tinha visto vestido de vampiro todos esses anos atrás. Este tinha uma pele mais escura e usava uma roupa semelhante à minha própria roupa. Quando ele me viu, seu rosto se uniu em um piscar de olhos. Ele não parecia com medo. Na verdade, ele parecia estar me ponderando como um todo, como
como se perguntando se seu conceito de mundo me permitiria ou não existir. Eu permaneci no meio da rua, imóvel, enquanto o menino se aproximava. Ele olhou para os dois lados antes de sair da calçada, finalmente parando diretamente na minha frente. Na mão dele estava uma imitação de plástico de uma voadora. Olá, ele disse. Olá, eu respondi. O que você deveria ser? Ele perguntou, esticando o pescoço desconfortavelmente longe, apenas para assumir o meu semblante. Como ele não estava com medo, eu me perguntei: como poderia ele, um inocente humano e uma criança no menos, olhar para mim, uma criatura além de sua ideia insignificante de criação, e não sentir o menor tremor de preocupação? Bem, eu sou seu vizinho. Eu me ouvi dizendo: eu quero dizer quem é o seu traje. O menino corrigiu, franzindo a testa para mim. Minha fantasia? Eu repeti. Eu estava em uma perda total sobre o que o menino pode estar falando. Sim, ele disse. Quem você deveria ser para o Halloween? Sim, pensei, finalmente chegando a entender. Eu estava enfrentando o poder de negação do humano em primeira mão. Então o terror atacou. E se eu fosse morrer? Depois de tantos séculos, o que aconteceria se eu desaparecesse da existência só porque um garotinho não poderia me entender? Havia alguma maneira de impedir. Eu deveria encorajá-lo, fazê-lo pensar que eu era algum tipo de humano patético, buscando doces aqui, disse um menino, alcançando sua voadora. Parece que você não conseguiu muito doce. Você quer isso? Perguntou o menino. Porque se você não quiser, eu vou levá-lo de volta. Eu quero isso, eu insisti, rapidamente colocando o doce entre meus lábios. Meus dentes fizeram um trabalho curto com a comida açucarada. Você não deveria comer a embalagem. O menino valou, como se eu tivesse feito algo errado. Ele era tão patético, pensei. Sua visão da criação foi reduzida a essa vizinhança e ao que ele não podia comer. Não me diga o que eu não deveria fazer. Eu falei. O menino deu um passo para trás e, pela primeira vez, registrei medo em sua expressão. Você nunca me disse o que você deveria ser. Eu rosnei. Oh, o garoto murmurou, ainda esticando o pescoço. Eu sou um zumbi. Um zumbi, repeti, sentindo a palavra ao redor da minha língua. O doce tinha colado nos meus dentes e continuou a encher minha boca com seu sabor doce. Eu não gostei do jeito que se recusou a sair. O que é um zumbi? Eu perguntei. O menino deu outro passo para trás, sua expressão aumentando outro grau de medo. Alguma parte dele, eu senti, um pouco do seu ser, entendeu que eu não era do tipo dele. É como uma pessoa morta que volta à vida, explicou o menino, sua voz tremendo ligeiramente. Devo admitir que não estou familiarizado com nenhuma dessas criaturas, pensei. Minha língua continuou a cavar o doce solidificado, que entorpeceu a ponta afiada do meu dente. Eles não são reais, disse o garoto. Observei. Eles são apenas inventados para histórias em quadrinhos e filmes. Não é real, você diz. Eu olhei para ele. As garras da minha mão esquerda batiam distraidamente na minha perna. E o que é real? Perguntei. Em que tipo de monstros você acredita? Eu não acredito em monstros, disse um menino. Eu não sou mais uma criança. Ele deu outro passo para trás. A abóbora falsa bateu no joelho dele. Claro que você não é, eu respondi, começando a me inclinar para a frente. Minhas pernas permaneceram imóveis enquanto eu me inclinava pela cintura.
Mas você tem certeza de que não há monstros? Perguntei. Sim, gaguejou o menino. Desta vez, ele não se moveu. Ele viu quando eu me inclinei para frente, minha metade superior, preenchendo o espaço entre nós. Se ele pensasse em algum recesso ausente de sua mente, que eu parecia estar crescendo, então ele estava absolutamente certo. Mas sempre há monstros, continuei. Você pode pensar que não há nenhum. Você pode desligar a luz no seu quarto e dizer a si mesmo que não há nada escondido no seu armário. Mas meu filho, você está errado. O menino não disse nada. Ele olhou para mim, medo e desafio em seu rosto jovem. Ele permaneceu firme enquanto meus olhos negros olhavam para ele, passando por sua carne e ossos, para onde sua alma inocente jazia presa em um corpo mortal, implorando para ser solta e se juntar a mim em meu banquete eterno. Eu sabia que faria um discurso final ruim, então eu permiti que o garoto fizesse algumas observações antes de eu arrancar sua cabeça de seus ombros. Eles não vão esquecer de mim, pensei enquanto levava um menino para minha casa. Eles não me esquecerão, nem agora, nem nunca, e eles não iriam. Eu finalmente entendi. Meus amigos estavam errados depois de tudo. A negação humana não era para ser temida, mas para ser combatida. Era o meu trabalho, e o trabalho de todos os outros como eu, empurrar os limites da mente humana, forçando-os a pensar em explicações novas e mais ridículas, até que não restasse nada além de admitir a verdade. Existem monstros. A mente humana é um lugar distorcido e perturbador. Eu percebi isso quando me agachei na escuridão da minha casa, rasgando a carne do menino com os meus dentes nus. Os humanos mentiriam para si mesmos, tudo para fingir que não existíamos. Mas, ao mesmo tempo, dedicavam um feriado inteiro a representar suas representações patéticas de nós, fingindo ser nós para nada mais que divertimento barato. No fundo, eles acreditavam. Cada um deles acreditou, e naquela noite de Halloween, senti os primeiros sussurros do velho êxtase que um dia definia meu dia. Foi então que, enquanto chupava a medula dos ossos do menino, eu sabia que Halloween e meu dia tinham se tornado um só. No ano seguinte, eu estava preparado. Depois do desaparecimento do menino, várias famílias deixaram a cidade. Eles foram substituídos por outros da sua espécie, que por sua vez trouxeram mais e, finalmente, minha matança impulsiva teve o efeito de trazer mais casas para o meu campo. Para meu grande aborrecimento, uma dessas casas foi construída diretamente em cima da minha. Eu tive a premeditação de me evacuar do que restava do garotinho antes do início da construção. Eu me escondi longe, com cuidado para não ser visto por olhos humanos. Essa era outra de suas muitas hipócritas posturas. Uma máscara assustadora deveria ser elogiada no Halloween, mas demonizada a cada 2 dias do ano. Quando a casa terminou, voltei ao meu lar. Os bastardos humanos haviam substituído minhas paredes, meu piso, meu teto com substâncias duras e frias que eu sabia que nunca acharia atraentes. Minha casa tinha sido arruinada e eu considerei brevemente construir uma nova na terra mais distante da cidade. Mas meus amigos tinham sido incapazes de me arrastar de minha casa todos aqueles anos atrás, e se eles não conseguiram me convencer a sair, nenhum humano também poderia. Eu tenho ficado no porão desde então. Os humanos que moram em minha casa nunca descem as escadas de madeira de má qualidade, exceto ocasionalmente para verificar a fornalha.
No raro dia em que um deles faz uma aparição, mantenho-me bem escondido nas sombras. Foi apenas no último Halloween, um ano desde a minha festa improvisada, que fui visto por qualquer número de humanos. Sim, eu conhecia algumas das minhas vidas antes desta casa, mas desde que cheguei ao meu campo, eu não tinha sido visto por nenhum olho humano, exceto os do menino. Quando o sol se punha na noite do dia 31, as crianças saíam de casa para passear pelas ruas. Alguns deles estavam vestidos com os uniformes de cores vivas dos heróis da cultura popular. Outros mantiveram as tradições, se vestindo como monstros que trariam medo a seus irmãos mais jovens impressionáveis. Antes de fazer meu movimento, passei algum tempo observando as crianças pela janela do porão. Todos pareciam tão felizes, pensei, tão pronto para negar a existência do meu povo, mas tão rápido para usar nossos rostos. Era uma espada de 2 gumes, percebi apenas naquele momento. Negação humana nos impede de ser o que uma vez fomos. No entanto, é o fascínio deles pelo sobrenatural, sua obsessão por um mundo que eles não acreditam existir, que nos permite permanecer com os sonhos. A negação é nosso inimigo, o medo é nosso aliado. Enquanto os seres humanos tiverem medo do escuro, desde que criem monstros vivos a partir de imaginações encharcadas de terror, eu terei poder. Quando eu tinha certeza de que todas as crianças da cidade estavam fora, eu deslizei silenciosamente pela janela do porão e me desdobrei no gramado. Quando fiz meu caminho para a rua, as crianças se viraram para olhar. Alguns gritaram de surpresa, alguns se encolheram de medo. Mas cada par de olhos jovens era treinado no estranho alto e magro no meio deles. Quando cheguei ao centro da rua, meus pés plantados onde seu amigo tinha morrido um ano antes, levantei meus braços para o céu. Feliz dia das bruxas, todo mundo. Eu valei. Minha voz ecoou pela rua. As crianças pareciam aliviadas e retomaram suas conversas normais. Um par de satãs correu por mim, segurando suas aboadoras. Um lobisomem fugiu para o outro lado da rua, passando com os 2 olhos fixos cautelosamente na minha forma. Eu queria isso. Eu queria o Halloween. Isso, não em 23 de outubro, foi o verdadeiro dia do poder. Não um aniversário tolo do mal passado, mas um feriado baseado inteiramente no medo, celebrado em todo o mundo. Pela primeira vez em muitos anos, senti a emoção crescendo em minha alma. Eu me senti tão alto, aquela euforia que uma vez tinha sido acompanhada por figuras fantasmagóricas andando pela noite. Eu olhei para a cena diante de mim, ao meu redor, e eu sabia que o Halloween era meu dia agora. Lentamente, eu dei um passo para frente. Uma multidão de crianças me cercou, todos balbuciando e rindo de excitação. Eu não prestei atenção às palavras deles. Em vez disso, eu estendi meus braços, permitindo que as pontas dos meus dedos roçassem cada criança que eu passasse. Eu podia sentir eles. Além de um toque físico, eu podia sentir sua excitação, seu prazer, mas o mais importante, enterrado profundamente nas partes de suas mentes que forçavam a maturidade a florescer, seu medo. Eles estavam todos com medo, em algum nível. Para que servem os seres humanos, mas temer e negar que estão com medo? Talvez alguns dos residentes adultos da minha cidade se perguntassem de onde vinha o homem alto da máscara hedionda.
talvez alguns deles, nos limites mais longínquos de seus pensamentos conscientes, se perguntassem se eu tinha algo a ver com a criança que desapareceu um ano antes. Espero que eles estejam em suas janelas, observando-me escovar minhas mãos contra as crianças, enquanto me elevo 3 vezes mais alto do que a mais alta, e agonizo com a questão se estão ou não paranoicos, delirantes, talvez insanas com as perguntas não respondidas. Que seguiu o garoto até o túmulo. E espero que seja onde quer que estejam meus velhos amigos, seja qual for a parte do mundo que eles decidam que seja adequadamente livre de humanos. Espero que nunca sejam felizes novamente. Espero que nunca sintam os brilhantes fogos de artifício de prazer que costumamos compartilhar todo dia 23 de outubro. Espero que eles nunca descubram que a verdadeira felicidade imortal está a apenas 8 dias de distância. Acima de tudo, espero que a raça humana continue a crescer. Espero que eles floresçam, cada um deles desfrutando de vidas longas e terríveis. Espero que todos tenham filhos e seus filhos tenham filhos. Espero que eles ensinem a toda nova geração o verdadeiro significado do medo. Meus amigos acreditavam que eles eram incapazes de ter medo. Mas eles tinham medo dos humanos e do poder que eles têm. Eles temiam que qualquer mortal de carne e osso pudesse simplesmente desejar que eles desaparecessem. E talvez eles pudessem, mas não comigo, me escondendo nas sombras. Não comigo espreitando atrás de cada esquina, esperando até que o medo alcance o clímax e o ataque. Manipulação é meu jogo e terror é minha droga. Eu sou o dia.